momento que foi mais difícil para você depois dessa nova fase? É manter uma constância, talvez, em oração? É, é ir contra a um mundo que está partindo para um outro lado, que é sendo a favor de todas as ideologias de gênero, e você indo num outro lado? O que, que é mais difícil para você lidar nesse momento, e que você tem que pedir, Senhor, todos os dias me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê coragem, ou me dê tranquilidade na minha alma, porque muitas vezes eu acordo aflita. O que, que você pede mais a Deus nos dias Olha, de hoje? Karina, desde quando, do início da volta ali, eu tive que abrir mão dos desejos, né? Que não foi fácil. E hoje eu não tenho nada que eu possa pedir a Deus, assim. Eu estou muito feliz. Eu nunca estive tão bem, de todo o meu coração. Às vezes, quando eu estava vendo aquela forma, tinha muito tristeza, repentina direto, que eu não sabia de onde vinha. E desde que eu voltei, eu sinto paz, eu sou feliz e não tem preço você ser o que você é. Eu sou a Suzana, eu não precisar mentir. Então, para mim, hoje, a maior alegria é eu ter tido o privilégio de ter arrependido em vida, porque depois eu comecei a me questionar, né, como é que se eu morresse daquela forma? E eu tinha muito medo de eu chegar lá e falar assim, diante de Deus, e ele me falar, desculpa, não tem nenhum Edward aqui. Uhum, Isso era uma coisa que eu pensava muito. Mas e quando eu morrer? Será que lá eu vou ser Suzana ou vou ser Edward? E uhum. eu comecei a pensar, né? Depois eu falei assim, não, é Suzana, porque ele me fez Suzana. Então, não tem preço. Você viver a verdade, né? É uma paz, né? É a paz. E em questão do mundo, né? Que tá, né? As pessoas que estão transicionando, eu fico triste de uma forma, porque eu sei que é uma vida muito sofrida, as pessoas que transicionam. Mas a gente, às vezes, tem que, muitas vezes, se calar, né? Porque quando eu estava vivendo daquela forma, eu não aceitava que ninguém viesse falar para mim. Se Uhum, você viesse falar para mim, você ia arrumar confusão, né? Eu uhum, quero isso, né? Você não manda de mim. É sempre aquele ego, né? Eu sou, e não é bem assim que funciona. uhum. Muitas pessoas te procuram assim nas redes sociais para pedir para um conselho com Muito. relação a isso. Como você lida com as redes sociais também? Ou tem gente que vai lá para falar, preferia como você era antes, você era mais Já feliz, aconteceu, já, você. já. Aham. Quem mais me procura mais são mães que têm um filho ou têm um sobrinho que está vivendo dessa forma. Às vezes elas perguntam como eu vou agir diante dessa situação. E eu sempre dou o exemplo da minha mãe, ó. Comigo foi assim, com a minha mãe e tudo mais. E muitas pessoas me procuram, esses dias mesmo, duas pessoas me procuram. Um rapazinho, né, que é uma moça que está se transformando num rapaz, chegou e me disse assim, Suzana, no seu vídeo parou na minha mão e você acredita que eu já ia tomar os hormônios, mas eu vi teu testemunho e eu repensei. Outro dia, uma moça também viu outro vídeo meu e falou assim, Suzana, eu não sei porquê, mas o seu vídeo parou aqui na minha tela e hoje mesmo eu fui entrar no site de relacionamento com mulheres. E mexeu comigo, fez ela refletir naquela. Olha, então você percebe hoje em dia assim que você tem uma missão é, de, de alertar, acho que para o que é a vida real de quem já passou por isso, né? Que não é só viver de alegria, Sim, das consequências de tudo aquilo que você passou, né? Do seu testemunho. O que te faz justamente desejar levar a tua história a público adiante como uma missão de como uma cristã? Como que você encara essa sua missão atual? Karina, eu creio muito que Deus, ele, né, vai usar muito a minha história para incentivar, porque às vezes a pessoa às vezes até quer voltar, às vezes tem muito medo, né? Como vai ser? No início as pessoas falavam, Suzana, como que você vai voltar? Olha o teu rosto cheio de barro, você já não tem mais o peito, como que vai ser? Sua transição foi muito agressiva, né? Então você tem que ter muita coragem, tem que ter Uhum, coragem e não ter medo né, do que as pessoas vão falar. E Deus, ele cuida de tudo.
e foi bem mais fácil de transicionar do que transicionar. Uhum. Você chegou aí em outros programas, né? Cheguei, Fez lives sim. contando e tal. Você percebe que normalmente as pessoas elas são mais receptivas ou elas já ficam com o pé atrás, assim, já para afrontar aqueles que vivem, né, um testemunho de fé? Porque eu passo por isso também. Eu percebo que os dois lados, né? Sim, Aqueles que não querem ouvir a palavra de jeito nenhum, que querem e vem como uma afronta, às vezes exato. não respeitam também, desejam ser respeitados, Mas mas não não respeita, né? respeitam, não dão espaço de fala. Exatamente. Quando o último que eu fui, o Super Pop, né? Que eu fui. E foi, eu me senti desrespeitada, afrontada, né? Por falar de Deus. Teve um momento que eles pediram para mim não falar de Deus, né? No programa. E quando eu falei que Deus não erra, né? Fui questionada, tiveram a capacidade de falar na minha cara que Deus erra sim. Isso aí, né? Eu fiquei muito triste aquele programa, foi muito tenso para mim, foi sob pressão. Mas só que, apesar dos pesares, eu tentei ver da melhor forma possível. Por mais que ali eu não agradei, mas eu creio que teve propósito, né? Eles não querem aceitar a verdade, mas só que, né? A verdade ela tem que ser dita, né? E a gente não está falando de nós, da Bíblia, a palavra de Deus diretamente para nós. Então, a gente tem que respeitar, né? A voz de Deus. Sim. E é muito triste você ver as pessoas não ter temor, né? Como é que você afronta Deus assim, sem ter temor, né? Porque se a gente for observar, o nosso respirar, tudo depende de Deus. Então, nós somos dependentes. Quem somos nós? E do que adiantaria, né? Eu viver para agradar a minha própria carne, viver na iniquidade, e se amanhã eu posso já não estar mais aqui? Do que valeu a pena eu viver para agradar a minha própria carne? Porque a nossa vida eterna, eu tenho pensado na minha vida eterna, que é o que importa, né? Viver com Cristo. Aquele que crê, vezes que morto, viverá. Eu creio nessa promessa linda de Deus. E tem muitos têm uma visão distorcida sobre isso, né? De que, talvez eu não esteja mais aqui amanhã, então eu quero ser salva hoje, eu quero ser um testemunho vivo hoje. E outros pegam essa passagem, você vê que como o diabo, ele fala que o diabo é o enganador, O pai da mentira. e o pai da mentira, e ele é o imitador. Então até nisso ele pega e desvia o nosso olhar, falando que a vida é curta, aproveite o máximo, você pode morrer amanhã, faça tudo o que você quiser hoje. Só que a palavra nos ensina e nos mostra que 1 hora, 1 minuto na presença de Deus vale mais do que uma vida longe dele. Então, a gente achar que o nosso tempo é escasso demais para fazer o que é certo, então vamos viver, aproveitar ao máximo, é ser burro, porque é você desejar não ter a presença de Deus, não se importar em ter a presença de Deus em vida também. Porque quem tem a presença de Deus em vida, como eu falo, a gente tem mais paz, a gente tem mais tranquilidade, a gente passa por as adversidades com mais força, a gente passa pela vida com um sentido de propósito, um sentido de saber que tudo isso é passageiro, mas que nós temos um propósito aqui, que a gente não está aqui só para diversão, é algo muito maior, porque a diversão acaba, a beleza acaba, o status acaba, o dinheiro acaba. Então tudo isso sem a presença de Deus, ela não traz alegria. Tudo em vão, né? Do que adianta ganhar o mundo, né? E tudo perder... em vão. E perder-se a si mesmo, perder Então aqueles que falam, né, que não me importa se vai ter vida eterna, se vai ter outra vida. Eu mesma lá atrás, eu me vejo, que eu falava assim, você acredita em vida eterna? Você acredita em mais vidas, em reencarnação? Eu falava, eu não sei. Eu só sei o que eu acredito que está aqui. Depois, se morrer para onde eu vou, daí eu vejo. Eu falava assim, eu não tinha ideia de que não importa só daqui quando eu morrer. Quando eu encontro a vida, eu escolho
para viverem por Cristo, eu não só ganho a vida eterna, mas eu ganho a vida aqui em vida, um sentido de vida. Exatamente. Uma vida mais leve.